Olá pessoal, aqui é Newton da CPA. Nós estamos dando sequência à nossa série de vídeos a respeito da reforma tributária. Bem, neste vídeo nós vamos tratar de um assunto muito especial, que é o imposto sobre grandes fortunas. Veja bem, no Brasil, sempre que a gente começa a discutir a reforma tributária por algum motivo, alguma reunião, enfim, qualquer evento, é fatal. Uma das principais perguntas que surge é o seguinte: por que a gente não tributa as grandes fortunas? Por que os muito ricos não pagam imposto sobre as suas fortunas e assim por diante, né? Bom, é exatamente esse ponto que nós vamos focar. Nós vamos tentar entender ou encontrar as respostas por que nós até hoje não tributamos as grandes fortunas. Porque, veja bem, o Imposto sobre Grandes Fortunas, conhecido pela sigla IGF, ele foi previsto, está previsto no artigo 153, inciso 7 romano da Constituição Federal. E vejam bem, Constituição de 1988, a Constituição de 88, no ano passado, ela fez 30 anos, né? E o IGF, Imposto sobre Grande Fortuna, está previsto desde aquela data. E foram muitos processos e projetos que foram apresentados lá na Câmara dos Deputados para começar, mas até hoje nenhum teve sucesso. Inclusive um projeto famoso que entrou em 1989, quer dizer, no ano seguinte ao da promulgação da Constituição, que foi apresentado pelo, na época, senador, que era o Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente da República. Pois bem, ele era senador na época, no ano seguinte à Constituição, ele apresentou um projeto para regulamentar o Imposto sobre Grandes Fortunas, o PLP número 162 de 1989, e acabou dando em nada. O projeto está lá parado até hoje. Ele e outros projetos que foram apresentados e tal. Bom, então, vamos procurar quais são as razões, ou teoricamente quais são as razões que estão impedindo que o Brasil tribute as grandes fortunas, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco esse tema para tentar entender o que anda acontecendo. Aqui comigo, a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais, e o primeiro ponto que a gente vai falar é um pouco sobre o conceito. Bom, o que é uma grande fortuna? O projeto FHC considerava grande fortuna na época, em 1989, o valor superior a 2 milhões de cruzados novos, ou seja, algo em torno de 5 milhões de reais. Isso, então o projeto que o Fernando Henrique Cardoso apresentou logo no ano seguinte, depois da promulgação, ele considera-se grande fortuna um patrimônio que ultrapasse o valor, na época, 2 milhões de cruzados novos, que adaptando para hoje, né, fazendo uma conversão, algo em torno de 5 milhões. Então, a partir de 5 milhões, no projeto dele haveria uma tributação, né? Então, vamos confirmar a respeito dessa previsão legal na Constituição. Bom, o IGF está previsto no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal de 1988, mas necessita de uma lei complementar que nunca foi aprovada, né? Exatamente, a própria Constituição diz, né, que a União poderá instituir o imposto sobre grandes fortunas, né, mas através de uma lei complementar. Essa lei complementar, até hoje, que foi inclusive o projeto lá do Fernando Henrique, até hoje não foi aprovada, então tal. Então, vamos em busca dessas razões. Afinal, esse imposto, quem que deve cobrar ou pode cobrar esse imposto? Bom, esse imposto é de competência da União e tributação sobre o patrimônio. Exatamente. Então, é o imposto da competência da União, é o imposto que atinge o patrimônio, né? Claro, o patrimônio da tal grande fortuna, né?
não pode ser instituído nem por estados nem por municípios. A gente tem notícia que alguns países do mundo, raros, né, que adotam isso aí, também tem algum imposto estadual sobre o patrimônio, sobre as grandes fortunas, né? Mas isso lá fora. Aqui nós não temos nem da União e também nos estados. Quem que deve pagar o imposto sobre grandes fortunas, Julia? Bom, a incidência é sobre as pessoas físicas, mas a gente tem uma dúvida de como as pessoas jurídicas ficam nisso. Exatamente, porque vejam bem, o imposto ele está previsto lá na Constituição para incidir sobre as grandes fortunas, né? Então, em princípio, quem detém uma fortuna são as pessoas físicas. Mas uma dúvida que sempre surge é o seguinte: será que não seria possível se instituir um imposto sobre grandes fortunas, inclusive das pessoas jurídicas? Realmente, eu acho que como está na Constituição, não seria de todo impeditivo. Porém, o imposto sobre grandes fortunas, ele surgiu, inclusive, surgiu na França há muitos anos atrás, e já surgiu como imposto para captar o patrimônio de pessoas físicas. Nunca houve a cogitação da cobrança de imposto sobre o patrimônio, sobre a grande fortuna de uma empresa, né? Até porque a empresa ela é produtiva, ela gera emprego, etc. Diferentemente do patrimônio da pessoa física. Então, em princípio, aqui no Brasil, após a Constituição de 88, todos os projetos que foram apresentados lá no Congresso Nacional visavam tributar as pessoas físicas. Nenhum deles vingou, mas todos estão lá aguardando alguma decisão. Muito bem, e como é que funcionam essas alíquotas do Imposto sobre Grandes Fortunas? Bom, a tributação seria por alíquota única aplicada à totalidade do patrimônio ou haveria uma tabela progressiva? Bom, o projeto FHC tinha como alíquotas progressivas de 0,3% a 1%. Por exemplo, na Constituição ela diz imposto sobre grandes fortunas, mas não se refere como isso vai ser cobrado, tal, não fala nada. Isso estaria na lei complementar. A lei complementar, tomando por base o projeto do Fernando Henrique Cardoso, lá na época, que não aconteceu nada até hoje, mas ele tem várias alíquotas, né, a partir, digamos, de 5 milhões de reais, depois vai subindo, várias alíquotas. A alíquota menor seria de 0,3%. E a alíquota maior, acima de determinada, seria de 1%. Vou fazer um exemplo rapidinho aí, só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que um cidadão ele tenha uma grande fortuna no valor de 5 milhões de reais. Se nós usarmos a tabela progressiva que está lá no projeto do Fernando Henrique de 0,3, então 5 milhões, né? 30% seria 1,5 milhão, né? 3% daria 150 mil e, em princípio, aqui daria algo em torno aí 0,3, 15 mil reais mais ou menos. Isso logo no começo. Parece que a ideia, segundo está dentro do projeto, seria o imposto seria pago anualmente. Mais ou menos como o imposto de renda da pessoa física, né? Anualmente, o pessoal que é muito rico, que tem a grande fortuna, ele faria a declaração desse IGF e pagaria o imposto parcelado ou não, depende do valor. Basicamente, é assim que funciona. É bom entender que a tributação de grande fortuna envolveria todo o patrimônio, todo. Carro, imóvel, participações societárias, ouro, quadros, enfim, tudo que a pessoa detivesse, somado a esse valor, estaria sujeito ao tal do imposto sobre grandes fortunas. Muito bem, até hoje a gente não implantou, não instituiu esse imposto, e volta e meia vem a baila, né? Não, por que não, grandes fortunas, tal. Vamos tentar entender quais são os problemas, os principais problemas que esse imposto pode ter. E vamos citar um deles agora.
Bom, as pessoas muito ricas fariam um planejamento tributário e deixariam o país para residirem onde não há esse imposto, ou que o imposto seja menor. Um exemplo, recentemente o ator Gerard Depardieu, o meu francês não é muito bom, mas deve ser Depardieu, e ele deixou a França, ele é ator francês, deixou a França e foi morar na Rússia. Por quê? Porque na Rússia não tem o imposto sobre grandes fortunas, ele teria que pagar lá, né? E uma curiosidade, alguns países do mundo também instituíram o imposto sobre grandes fortunas e acabaram revogando, porque a arrecadação não foi satisfatória, a administração disso é complicado, então tal, né? Então, esse problema de fuga do país existe, né? Porque se a pessoa é muito rica, teria que pagar o imposto, se o imposto for muito alto, é possível até que ele mude para outro país. Eu, por exemplo, se tivesse, eu já ia pensar de mudar para o Paraguai. Mas, brincando, eu estou brincando que não ia para o Paraguai, ia para outro país, mas tal. Então, existe esse perigo mesmo, né? Os muito ricos fazem planejamento tributário e procuram um lugar melhor para tributariamente proteger o seu patrimônio. Vamos brincar um pouco a respeito de como isso seria calculado. Vamos lá. Bom, o cálculo do tributo seria feito com base no valor atualizado do patrimônio. Porém, como seriam apurados esses valores? Porque lembrando que a declaração de bens e imposto de renda é elaborada com base no custo dos bens e direitos, e não no valor de mercado. Seria necessária uma avaliação especial, que já foi tentada anteriormente, mas nunca funcionou. Muito bem, isso é interessante. Toda vez que se pensa no imposto sobre grande fortuna, já se pensa na declaração de bens do imposto de renda, né? Toda declaração de bens, toda declaração de imposto de renda anual, tem lá a sua declaração de bens. Bom, vamos tributar por lá. É que as pessoas se esquecem de que a declaração de bens e direitos que acompanha a declaração do imposto de renda feita anualmente, ela sempre é feita pelo custo de aquisição e nunca pelo valor de mercado. Por exemplo, se o cidadão comprou uma casa por 200 mil, ele vai registrar na declaração de bens por 200 mil. E todos os anos vai repetir por 200 mil, 200 mil, 200 mil, a menos que ele faça uma grande reforma, a menos que ele construa mais alguma coisa. Mas se ele não fizer nenhum acréscimo nesse imóvel, os 200 mil vão ficar por 5, 10, 15, 20 anos. Né? Então, por eles isso não vai representar muito o patrimônio, a grande fortuna, né? Não pega a valorização e assim por diante. Isso aí é um problema. Então, nesses casos, por exemplo, você teria que promover uma ampla reavaliação de todos os bens do país. Isso já foi tentado uma vez, quem se lembra, em 1991, no governo do presidente Collor, ele autorizou os contribuintes a atualizar esse valor. Quem quisesse poderia atualizar a declaração de bens. Na época, falou-se a boca pequena que a intenção do Collor era criar o imposto sobre grandes fortunas. Era 91, o imposto tinha criado 3 anos antes, em 88. Todo mundo ficou com medo do tal imposto sobre grande fortuna, na realidade, muito pouca gente atualizou esse valor. Né? Então, tem esse problema dos valores da declaração de imposto de pessoa física, que em princípio não serviria para isso. Seria fazer uma espécie de uma avaliação. Muito bem, tem um outro problema no IGF, que é o que, Julia? Bom, a sujeição a 2 impostos. Ao longo de sua vida, para acumular o patrimônio, o contribuinte vai pagando o imposto de renda. Não seria justo que, além do imposto de renda, o contribuinte teria que pagar o IGF sobre os mesmos bens. O argumento de quem é contrário do imposto sobre grande fortuna é o seguinte: a pessoa vai trabalhando, vai acumulando, faz negócio, vai acumulando e, claro, todos os anos paga imposto de renda na pessoa física, faz a sua declaração. Ora, aí ele acumula um determinado valor, tem que pagar imposto sobre grande fortuna sobre o quê? Sobre aqueles bens que ele já pagou imposto de renda. Né? Então seriam 2 tributos sobre o mesmo valor. Isso sem pensar, se for carro, vai ter que pagar o IPVA. Se for imóvel, vai ter que pagar o IPTU,
Quer dizer, então, tem uma miríade de impostos aí que vai incidir além do imposto sobre grande fortuna. Os que são contrários a esse fazem essa alegação. Além disso, nós temos um problema muito sério aí no imposto de grande fortuna, que são as participações societárias. Bom, o valor das ações das sociedades anônimas de capital aberto é fixado diariamente pela Bolsa de Valores. Uma dúvida é como, para os efeitos de tributação, determinar o valor das ações das sociedades de capital fechado e das cotas de sociedade limitadas que não tem no mercado. Muito bem, quando a pessoa física compra uma ação da Petrobras, uma ação de banco, da Vale do Rio Doce, esse valor está lá no pregão da Bolsa, né? Tu pega jornal todo dia, tem lá o valor da ação da Vale, sobe, desce e tal, mas o preço é público, né? Agora, ir numa sociedade anônima de capital fechado, que não está na Bolsa, como que se avalia isso aí? E eu vou mais longe ainda, e as sociedades limitadas, que têm cotas de capital e não tem valor de mercado, né? Então, qual é o valor que serviria de base para calcular o imposto sobre grande fortuna sobre as cotas de capital da sociedade de capital fechado ou também das sociedades limitadas? Ou vou mais longe ainda, se a pessoa for titular de uma empresa individual, o capital também não é sujeito ao mercado, não tem nada. Então, como é que vai se determinar? Quer dizer, para se cobrar o imposto sobre grande fortuna, a qualquer momento teve que fazer avaliação. É realmente uma loucura. Aliás, é bom falar algo mais moderno ainda, né? O investimento nas tais criptomoedas está aumentando cada vez mais. No Brasil, cresceu mais de 20% nos últimos meses o investimento em criptomoeda. E aí pergunta, como é que a gente vai declarar esse valor em Bitcoin? Porque, na realidade, nós falamos de Bitcoin, mas existem mais de 1.000 moedas, criptomoedas no mundo, né? Que, inclusive, às vezes não são nem calculadas aqui, não tem lastro, não tem controle de banco central, etc. Então, nós temos uma grande dificuldade para avaliar esse tipo de direito, etc., né? E, além disso, nós temos um problema que é muito comum, mas que o imposto sobre grande fortuna realmente nunca vai resolver, que é A desigualdade de renda. Bom, alguns entendem que a tributação de renda é um instrumento mais eficaz do que o imposto sobre grandes fortunas para combater a desigualdade de renda. o Brasil é totalmente desigual na renda, né? Nós temos muito ricos, uma grande massa de muito pobre, etc, tal. Muitos argumentos das pessoas dizem, olha, se a gente cobrar o imposto sobre grandes fortunas dos mais ricos, aí a gente pega e faz estradas, carros, hospitais, escolas, etc., e os pobres se aproveitam disso. Então haveria uma distribuição de renda aí, né? O problema é que com todos esses problemas que nós vimos aí, na realidade, aquele que deveria pagar acaba não pagando. Inclusive, nesses dias aí, algumas das pessoas mais ricas do mundo, inclusive aqui do Brasil, eles disseram que deveria cobrar um imposto maior deles, porque eles pagam muito imposto. Nós temos por exemplo, João Paulo Lemann, que é talvez uma das pessoas mais ricas do Brasil, ele falou que ele tem um pouco de vergonha, porque ele é uma das pessoas mais ricas do país, mas ele paga menos imposto do que a secretária dele. Veja um absurdo, né? A secretária dele, que é empregado, paga e ele recebe distribuição de lucro, que é isento, etc., e não paga, né? Então existe esse problema. Mas o IGF é pouco provável que ele vá resolver a questão da desigualdade de renda exatamente por esses problemas. Então, os especialistas, dentre os quais eu posso me incluir, eu acho que o mecanismo melhor é tributar o imposto de renda, aumentar a tabela progressiva, aumentar as alíquotas do imposto de renda da pessoa física. Já existe toda uma legislação, toda uma jurisprudência. É melhor cobrar isso do que tentar cobrar um imposto novo que não tem funcionado mesmo muito bem no mundo inteiro. Muito bem, então aí está o imposto sobre grandes fortunas, Julia. Isso aí, pessoal. Bom,
Antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês, o site da CPA é netcpa.com.br. Também você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, eu gostaria de encerrar esse vídeo e falar de uma grande novidade. Nós vamos começar a fazer um trabalho de enquadramento das empresas e dos contribuintes em relação a essas mudanças que estão vindo aí, né? É um trabalho que me parece vai ser interessante e que vai ajudar as pessoas a entender o que anda acontecendo, né? E não ficar perdido em todo esse volume enorme de notícias aí, né? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.